Bom dia, paz do Senhor, tudo bem com você? Olha só, nós estamos hoje num dia lindo, num dia maravilhoso, abençoado por Deus, e eu louvo a Deus por essa oportunidade que temos de estar aqui mais uma vez, juntos para nos alimentar com esse banquete maravilhoso. Louvo a Deus por você estar aí. Eu glorifico ao Senhor nessa manhã, pela oportunidade que temos de estar com a Bíblia, a palavra de Deus, para nos alimentar. E nós estamos, já falei aqui, numa semana linda, a semana de Páscoa. E nós falamos no vídeo de ontem, nós nos referimos à entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Olha só. E interessante que o domingo é o primeiro dia da semana. E ontem nós nos referimos exatamente a respeito do que aconteceu naquele domingo, quando Jesus entra em Jerusalém, montado em uma jumentinha. Tudo bem. Mas aí a semana segue. E o que é que acontece? Há um relato que diz que na segunda-feira Jesus é aquele dia que ele vai e ele chega no templo e tem todos aqueles cambistas e ele derruba as mesas e ele purifica o templo, né? Mas hoje nós estamos numa terça-feira. E essa terça-feira foi o dia que Jesus gostava muito de ensinar através de parábolas. Pois é, nesse dia Jesus continua ensinando seus discípulos através de parábolas. E o Evangelho de Mateus, no capítulo 21, a partir do versículo 21, a partir do versículo 12, Jesus entra a purificação do templo, mas aí ele começa, no outro dia, na terça-feira, a falar em parábolas. E eu encontrei aqui em Mateus capítulo 21, versículo 18, a partir do versículo 18, Jesus vai relatado várias parábolas, e uma delas fala da figueira seca. E eu vou ler agora a partir do versículo 18 do capítulo 21 de Mateus, tá bom assim? Mas antes, vamos pensar um pouco no quanto nós precisamos ser agradecidos a Deus a cada manhã pela alegria da vida, por estar aqui mais uma vez essa manhã. E eu louvo a Deus por isso. Senhor, muito obrigado, Pai. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade que temos de nos alimentar com a Tua palavra. Perdoa nossos pecados. Continua conosco. Senhor, fala conosco nessa manhã. Abençoe a vida de cada um que está comigo nesse devocional ou que vai assistir depois. Senhor, estenda as tuas mãos. Amém. São Mateus capítulo 21, a partir do versículo 18, diz assim: E de manhã, voltando para a cidade, teve fome. E avistando uma figueira perto do caminho, dirigiu-se a ela e não achou nela senão folhas. E disse-lhe: Nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. E os discípulos, vendo isso, maravilharam-se, dizendo: Como secou imediatamente a figueira? Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: Em verdade vos digo que, se tiverdes fé e não duvidardes, não só fareis o que foi feito à figueira, mas até se a este monte disserdes: Ergue-te e precipita-te ao mar, assim será feito. E tudo o que pedirdes na oração, crendo, o recebereis. Essa é uma das parábolas. Depois ele vai prosseguindo aquele dia, falando várias outras parábolas, como o batismo de João, quando vão fazer perguntas a ele, a parábola dos lavradores maus, e vai seguindo. Mas hoje eu quero ficar nessa parábola da figueira seca. Olha que Jesus já havia sido aclamado entrando em Jerusalém. Ele já havia passado no templo e feito aquela ação. Agora ele estava ensinando mais uma lição. E ele vem caminhando, ele para, ele diz: tenho fome. E ali a Bíblia diz assim: e avistando uma figueira perto do caminho, ele avista, ele não está de junto da figueira ainda. Ele avista uma figueira, ele se dirige a ela. Olha que coisa maravilhosa. Essa é a hora que ele vai ensinar mais um pouco aos seus discípulos
dirigiu-se a ela e não achou nela senão folhas. Interessante, ele não podia ter pedido aos seus discípulos, vai lá e vê se tem um fruto lá. Ele não sabia que não tinha, mas ele queria ensinar uma grande lição aos seus discípulos. E essa lição chega para nós também. E aí, o que é que diz aqui? Quando vê que não tem fruto, só tem folha, ele diz, nunca mais nasça fruto de ti. E interessante que aí acontece uma coisa que chamou a atenção dos discípulos. E a figueira secou imediatamente. Imagina o susto que esses discípulos não tomaram. Eu tomaria um susto e você não? Pois é. E aí, os discípulos vendo isso ficaram maravilhados. Disse, nossa, quem é esse? Que homem é esse? O que é que está acontecendo? Dizendo, como secou imediatamente a figueira? Que milagre foi esse? Que mágica foi essa, não é? Mas Jesus aproveita e diz, em verdade eu lhe digo, que se tiverdes fé. Mas o interessante aqui é que Jesus diz, se tiverdes fé e não duvidar. Porque muitas vezes a pessoa diz assim, eu tenho fé, mas eu duvido que vai acontecer. Não, tenha fé sem duvidar que o milagre vai acontecer. Então, essa palavra de hoje é uma palavra para que nós entendamos que mesmo a caminho do Gólgota, porque ali era a última semana de Jesus aqui, antes de ser crucificado, mas ele estava aproveitando para ensinar aos seus discípulos, aos seus seguidores a viver uma vida plena em Cristo, a viver uma vida de fé, de esperança, de confiança. E essa é a palavra que o Senhor traz para nós nessa manhã. Tenha fé, não duvide, não tenhamos uma fé de altos e baixos, não, tenha fé, creia, acredite, o milagre na sua vida pode acontecer no dia de hoje, basta você crer. Esse é o conselho dito por Jesus naquele dia para os seus discípulos. Tudo o que pedirdes na oração, crendo, o recebereis. E Jesus naquele dia, ele ocupa o seu tempo, ele gasta o seu tempo em orientar, em ensinar ainda mais aos seus discípulos. Por quê? Porque ele sabia tudo o que ia acontecer. E nós estamos hoje meditando Mateus capítulo 21, a partir do versículo 18, que fala de uma das parábolas que Jesus está ensinando naquele lindo dia, após ele haver entrado em Jerusalém e ser aclamado como rei. As pessoas gritavam e colocavam folhas no chão, palmeiras, não é? Vestes, que coisa maravilhosa. Então, nesse dia, que nós possamos entender quão precioso foi a vinda de Jesus a essa terra e como nós somos importantes para Deus, a ponto dele ter enviado o seu Filho unigênito para nos salvar. Que hoje você possa parar um pouco e meditar ainda mais na palavra de Deus, nessa semana tão linda, semana de Páscoa, uma semana de festa, uma semana que ao mesmo tempo que nós nos alegramos, nós nos entristecemos, mas a nossa alegria, a nossa tristeza vem porque Jesus vai ser machucado, vai ser afrontado, mas a nossa alegria é porque ele está cumprindo um propósito e que ele vai à cruz, mas ele vai derramar o sangue dele por amor a mim e por amor a você. Então pensa nisso, medita no dia de hoje, tira um tempinho para conversar com esse Jesus maravilhoso que está vivo e vive para sempre. Então medite nesse episódio da figueira que seca porque não tem fruto, mas seja uma árvore frutífera na presença do Senhor. Sabe o que você precisa fazer? Compartilhar esse devocional com mais alguém, abençoar a vida de mais alguém. E não esqueça, deixe seu gostei e se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. É muito bom ter você aqui. Deus continue te abençoando.